Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 8 de junho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série B e Série C. Se você curte o mercado de escanteios, chegou nesse vídeo até aqui, já deixa aí a sua inscrição no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like no conteúdo, deixa o seu joinha no vídeo, que é muito importante aí para o nosso crescimento, para o nosso andar aqui, nossa caminhada dentro do YouTube. Então é isso, galera, vamos lá. Depois dos recados dados, vamos analisar os jogos desse sabadão. Bom, galera, e antes a gente começar aqui a analisar os jogos desse sabadão, um aviso para vocês: hoje às 5 horas da tarde a gente vai estar fazendo uma live de acompanhamento aqui no canal dos jogos das 5 horas. Se eu não me engano, são 3 jogos. A gente fez esse combinado lá no canal do Telegram, lancei uma enquete para vocês decidirem o melhor dia para a gente fazer um jogo aqui, uma live de acompanhamento. Vocês decidiram hoje, no sábado, então já ativa o sininho das notificações aí na live de acompanhamento. 5 horas da tarde eu conto com a participação de vocês para a gente tentar aí buscar oportunidades no ao vivo desses jogos, né, dessas partidas que vão estar acontecendo aí entre Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, fechou? Bom, dado aí o nosso aviso, agora a gente parte para nossas análises. A gente começa às 5 horas da tarde pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas recebe em casa o Brusque, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Amazonas, 16º colocado do campeonato, vai receber aí o Brusque, 18º colocado da competição. Duas equipes que não iniciaram essa Série B da melhor maneira possível. Trazendo aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que 2 pontos apenas separam aí o Amazonas do Brusque, o Brusque do Amazonas. O Amazonas, 16º colocado do campeonato, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas na competição. Vai receber o Brusque, que tem 6 pontos somados aí dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 1 vitória, 3 empates e o mesmo número de derrota, 4 derrotas aí para o Brusque dentro do campeonato até aqui. No mercado de escanteios, a gente tem duas equipes que produzem encantos quando jogam nessas respectivas opções, tanto o Amazonas jogando dentro de casa quanto o Brusque jogando como visitante. O Amazonas tem uma média de 6 escanteios a seu favor quando joga dentro de casa e o Brusque tem uma média de 5 escanteios marcados quando joga como visitante, ou seja, são equipes que marcam em escanteios nessas respectivas ordens. Já o Amazonas, dentro de casa, não é uma equipe que cede tanto em escanteios assim. Tem uma média de 3,7 em oportunidades cedidas ao adversário e recebe um Brusque que cede muitas oportunidades ao seu adversário em escanteios, cedendo em média 6,3 em cantos dentro da Série B. O Brusque realmente é uma equipe que marca sim em escanteios, mas também cede em oportunidades. Se a gente buscar aqui, galera, as linhas de escanteios de Brusque e de Amazonas, a gente consegue ver que são equipes que não estão cumprindo ainda dentro do campeonato as linhas tão bem. O over 7,5 cantos, ou seja, para estar saindo pelo menos 8 escanteios nessa partida, bateu em 65% dos jogos de Amazonas e Brusque. Esse jogo aqui, galera, eu não deixo para vocês nenhuma sugestão de linha no full time, ou seja, para a partida inteira, mas a minha sugestão para vocês é buscar algo ali no primeiro tempo. A gente consegue ver que após os 37 minutos aqui até o final da primeira etapa, os dois times costumam aumentar mais o seu volume de jogo e acaba batendo ali um escanteio limite na primeira etapa em pelo menos 70% dos jogos. Então, se esse cenário se repetir hoje, mais uma vez, se os times aumentarem a intensidade ali no final da primeira etapa, a minha sugestão para vocês é exatamente buscar um escanteio limite no primeiro tempo. Então, para Amazonas e Brusque, a minha sugestão é escanteio limite na primeira etapa. Bom, galera, e o nosso próximo jogo também pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 5 da tarde, o Guarani recebe em casa o Operário,
dois times que estão aí também na segunda metade da tabela de classificação. O Guarani, 20º colocado, nosso lanterna da competição, vai receber o Operário, que está ali no meio de tabela, 10º colocado do campeonato. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Operário tem 12 pontos conquistados até aqui, em 8 partidas, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Guarani, lanterna do campeonato, somou apenas 4 pontos até agora, tem 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas dentro do Campeonato Brasileiro Série B. No mercado de escanteios, que é o que nos interessa, a gente já consegue ver aí que a tela está recheada de verde, né? O que já começa sendo bom. As estatísticas para esse jogo aqui são estatísticas que chamam a atenção. Tanto o Guarani quanto o Operário, jogando nessas condições de mandante e visitante, são equipes que marcam escanteio. A gente tem o Guarani jogando dentro de casa com uma média de 6,1 a seu favor em cantos e o Operário com uma média de 6,4 em escanteios como visitante. Ou seja, duas equipes que teoricamente, aqui estatisticamente, elas produzem em escanteios. O Guarani, jogando dentro de casa, tem uma média entre marcados e sofridos de 10,8 e o Operário tem uma média de 12,3. Se a gente trouxer aqui as linhas de escanteios para essa partida, a gente consegue ver que o over 9,5 bateu em 70% dos jogos, o over 8,5 bateu em 85% dos jogos e o over 7,5 bateu em 90% dos jogos entre Guarani e Operário na Série B desse ano. É jogo para mim interessante para o mercado de escanteios e é um jogo que eu deixo aqui de sugestão para vocês. O over 9,5 cantos, o acima de 9,5 cantos para Guarani e Operário. Agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense recebe em casa o ABC, dois times que estão ali na primeira metade da tabela de classificação. O Figueirense, 7º colocado do campeonato, recebe o ABC, 10º colocado da competição. Mostrando para vocês a tabela de classificação, o Figueirense está ali no famoso G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, os times que sobem ali para a próxima fase para fazer o quadrangular de acesso para a Série B do ano que vem. O Figueirense está em 7º lugar com 10 pontos conquistados, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na competição, 8 gols marcados e 6 gols sofridos, e vai receber o ABC, que tem 8 pontos, 2 pontos de diferença aí para Figueirense, que tem também ali 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos, a equipe do ABC na Série C do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteios, galera, a gente também tem duas equipes interessantes para escanteios aqui dentro da competição. O Figueirense é uma equipe que, jogando dentro de casa, marca em escanteios e cede também oportunidades. Tem uma média de 11,9 em escanteios entre marcados e sofridos. E o ABC é uma equipe que, apesar de não ter uma média tão alta assim a seu favor em escanteios marcados como visitante, é uma equipe que marca seus escanteios e cede também em oportunidades, tendo uma média entre marcados e sofridos de 10 escanteios dentro da competição. Para esse jogo aqui, galera, a minha sugestão é levar essa partida para o live, levar essa partida para o ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos é a minha sugestão para Figueirense e ABC. O próximo jogo também pela Série C do Campeonato Brasileiro, agora às 7h30 da noite, a Ferroviária recebe em casa a Aparecidense, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. A Ferroviária, que luta ali na parte de cima da tabela de classificação, soma 15 pontos até agora no campeonato, com 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, ainda não perdeu a Ferroviária dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, e recebe aí a Aparecidense, que tem 5 pontos somados até agora dentro da competição, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas para a Aparecidense. No mercado de cantos, também equipes que são interessantes para a gente dentro do campeonato em escanteios. A gente tem a Ferroviária jogando dentro de casa com uma média entre marcados e sofridos de 10,3 em escanteios, sendo
6,3 a seu favor e 4 em oportunidades cedidas. Uma equipe que mais marca em cantos do que cede em oportunidades quando joga dentro de casa. E a Aparecidense, uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Mas aqui a gente está falando de fato de duas equipes que marcam em cantos e que também cedem em oportunidades. Então, atentos, de olho a esse jogo aqui da Ferroviária e da Aparecidense. A Ferroviária que joga ali na disputa pela parte de cima da tabela de classificação e a Aparecidense que tenta ali se afastar da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo interessante, jogo importante para essas duas equipes e eu gosto desse jogo também para o mercado de escanteios. A gente tem aqui o over 9,5 batendo em 70% dos jogos de Aparecidense e também de Ferroviária e eu gosto aqui dessa linha de over 9,5 cantos e é a minha sugestão para vocês, o acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 cantos para Ferroviária e Aparecidense. Bom, galera, e o nosso último jogo deste sábado, também pela Série C do Campeonato Brasileiro, fica por conta de Londrina e Sampaio Corrêa, duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. Londrina, nono colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, vai receber o Sampaio Corrêa, 19º colocado nesse momento da competição, vice-lanterna aí da Série C do Campeonato Brasileiro. O Londrina, galera, tá ali em nono lugar com 9 pontos conquistados, próximo ali do nosso G8 classificatório quadrangular da próxima fase. Tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 9 pontos conquistados. E o Sampaio Corrêa tem 2 pontos conquistados até aqui na competição, não venceu ainda dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, tem 2 empates e 4 derrotas, o Sampaio Corrêa. No mercado de escanteio, também duas equipes interessantes aqui no mercado de cantos. A gente tem o Londrina, quando joga dentro de casa, uma equipe que produz muito em escanteios, com uma média ali de aproximadamente 7 escanteios dentro da competição, 6,8 para ser mais exata com vocês, e de 4,7 em oportunidades cedidas ao adversário. O Sampaio Corrêa, galera, também jogando como visitante, é uma equipe que produz ali seus escanteios, mas cede muitas oportunidades ao adversário. É a equipe que mais cede oportunidades dentro da Série C do Campeonato Brasileiro em escanteios. Cede em média ali 7,2 em cantos dentro da Série C. Uma média altíssima aí do Sampaio Corrêa como visitante. Nas linhas aqui, falando das linhas desse jogo, também são equipes que costumam cumprir as linhas de escanteios. Eu gosto de pensar nesse over 9,5 cantos para sair pelo menos 10 escanteios nessa partida. E fica de sugestão para vocês aí, Londrina e Sampaio Corrêa, buscar pelo menos 10 escanteios no live, buscar essa linha de over 9,5 cantos, acima de 9,5 cantos para Londrina e Sampaio Corrêa. Então é isso, galera, esses são os meus palpites, as minhas análises para este sábado. Espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento dos jogos desse sabadão no mercado de escanteios. No mais, conto com a sua presença, com a sua participação logo mais às 5 horas da tarde, nossa live de acompanhamento aqui no YouTube. Então já deixa aí o sininho das notificações ativos lá na live, para que na hora da live você seja notificado e venha acompanhar o jogo aí, os jogos, né, com a gente aqui a partir das 5 da tarde. E no mais, a gente também se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpite. Se você não é inscrito no canal, não esquece de deixar a sua inscrição e também ativar o sininho das notificações para sempre estar sendo notificado quando um vídeo novo for lançado por aqui, fechou? No mais é isso, galera, até mais, até nosso próximo vídeo de palpites.